Olá, tudo bem com você? Estamos aqui na aula de número 6 e vamos falar sobre um assunto específico relacionado ao nosso curso, frequência escolar e Bolsa Família, critérios a serem cumpridos e sua importância social. Agora, a nossa ênfase será na compilação de dados que podem ser estudados, analisados por gestores, profissionais da educação, pela sociedade, etc. Então, aqui nós temos o nosso panorama. Vocês podem observar aqui que estamos, então, nessa aula de número 6, passamos da metade, e o título é Principais aspectos do censo escolar e da PNAD Educação. Então, nós vamos trabalhar, observar essas duas metodologias e como elas chegam a resultados interessantes, cada uma dentro do seu próprio universo. Meu nome é Silvana Morelli Vicente Dias e espero que vocês gostem da aula de hoje. Considerações iniciais, então começamos aqui explicando quais são os objetivos da aula de hoje, tudo inserido dentro do contexto geral do nosso curso. E vamos falar sobre o censo escolar e um panorama no Brasil de hoje. E o que a PNAD Educação revela em 2023 e o papel do gestor escolar. Então, esses serão os principais horizontes do nosso trabalho hoje, agora. E terminamos com as considerações finais. As referências são sempre colocadas na lateral, preferencialmente no fundo azul. Aqui nós temos uma imagem que eu procurei considerar, trazer para vocês aquilo que a gente espera, passar essa ideia de que vivemos num mundo extremamente tecnológico, e inclusive esse dado da tecnologia é um dos dados que são observados, o acesso, a acessibilidade tecnológica é um dos dados analisados por ambas as metodologias de pesquisa sobre a área educacional. E aqui nós temos na base os dados, nós temos gráficos, é isso, nós vamos trabalhar hoje com gráficos, espero que vocês gostem do resultado final. Mas aí tem um dado bastante cru que a gente vai tentar interpretar. E temos aqui a ideia de que fazemos as coisas em colaboração. Outros ícones mostram para a gente que nós temos alvos muito precisos, Nós sabemos onde nós queremos chegar, o que queremos passar a vocês. E é isso, Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo de hoje. Considerações iniciais. Então, nessa aula, vamos investigar dados das estatísticas do censo escolar e da PNAD Educação, que revelem um panorama da educação no Brasil de hoje. Então, duas metodologias serão colocadas em questão e depois nós vamos pensar quais reflexões podem ser realizadas a partir da observação e da análise dos dados do censo escolar e da PNAD Educação, e também queremos pensar qual é o papel do gestor escolar para encaminhar soluções aos desafios que são revelados pelo censo escolar. Aí nós vamos falar um pouco sobre como o gestor escolar pode pensar os dados que ele mesmo lança dentro da plataforma, e como isso é interessante para ele pensar a população que ele atende, onde a escola está inserida. E nessa aula, o que nós, então, vamos ter como objetivos principais? Conhecer dados estatísticos do censo escolar e da PNAD Educação, a fim de fazer um panorama da educação no Brasil de hoje, refletir sobre os dados coletados e analisados do censo escolar e da PNAD Educação, e também definir o papel do gestor escolar para traçar estratégias para superar dilemas revelados pelo censo escolar. Enfatizo mais o censo escolar ao final, mas a PNAD Educação ela dá um raio-x interessantíssimo sobre o Brasil como um todo. O censo escolar, o que ele traz para nós? O que ele indica para nós? Aqui nós temos um QR Code, esse QR Code pode ser acessado por vocês. E aí nós temos, pesquisa do IBGE revela o tamanho da desigualdade que a educação brasileira enfrenta.
Essa matéria foi publicada no Jornal Nacional e vamos enfatizar, então, essa pesquisa aqui do IBGE, especificamente, é a pesquisa da PNAD Educação, tá bom? Então, eu gostaria muito, né, que vocês observassem, olhassem e começassem a pensar. E aí, o que é o censo escolar? O censo escolar é uma pesquisa estatística que coleta informações sobre a educação básica e profissional no Brasil. Ele é coordenado, né, o censo escolar, ele é coordenado pela INEP. É muito importante a gente perceber, né, o INEP está ligado ao Ministério da Educação, então e gerencia, né, uma plataforma que é respondida, que é acessada pelos profissionais da educação no Brasil todo. E é realizada em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. O censo escolar tem como finalidade fornecer um panorama da situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e das escolas, por meio de indicadores que permitem monitorar o desenvolvimento da educação brasileira e subsidiar planejamento e implementação de políticas públicas. Isso daqui é fundamental. Por quê? Porque o direcionamento de recursos será feito com base em dados específicos e respeitando a transparência, respeitando também que precisamos trabalhar de um modo que seja imparcial, né? Essa imparcialidade é fundamental para a gente conseguir aquela distribuição de renda que falamos antes, superar as desigualdades sociais que se revelam também no âmbito educacional e em tantos outros âmbitos, como a gente vai analisar nos próximos slides. O censo escolar é realizado anualmente, então todo ano nós temos essa resposta. Essa declaração é obrigatória, então a escola preenche os seus dados e essa pesquisa é dividida em duas diferentes etapas. Tem primeiramente a coleta de dados e posteriormente tem a segunda coleta de dados. A primeira foca o estabelecimento de ensino, parte física, administração, gestores, turmas, alunos, profissionais, o que a escola tem à sua disposição como um todo. E na segunda parte da coleta de dados, que é feito mais para o final do ano letivo, aí sim os dados são focados no rendimento do aluno, se o aluno está lá, se ele saiu da escola, certo? Então isso é muito importante, né? Observar que são esses dois movimentos, pegando dados que são complementares. O censo escolar é uma ferramenta fundamental para que gestores, professores e profissionais possam compreender e melhorar a qualidade da educação no país. Então, o censo escolar disponibiliza as informações que foram coletadas, que foram compiladas e todos podem observar. E eu acrescento que a sociedade também pode acessar, a gente vai ver uma página depois, né? A sociedade pode acessar esses dados e pode, para compreender melhor o que está ao seu redor, o que está no seu município, no seu estado, no seu país, na sua macro-região, certo? Então, é isso. Ajuda muito na transparência e na imparcialidade. E os dados do Censo Escolar de 22 foram publicados por Santos e por muitos outros, mas eu selecionei essa matéria que já trabalha dados e que já tenta extrair algumas reflexões. Foi publicado pelo G1 em 8 de fevereiro de 2023. Ela diz, em 22, aqui já observem como os dados são analisados por ela e ela traz isso, né? Uma reportagem bastante informativa, cumprindo aí a função de informação à população. Então, em 2022 foram contabilizadas 47,4 milhões de matrículas. A população de 4 a 17 anos que estava fora da escola era 1,04 milhão.
a gente tem uma enorme contingente de pessoas fora da escola. Isso é inaceitável, né? 1 milhão de pessoas é uma quantidade absurdamente grande. 2,3 milhões de professores atuavam em 178 mil escolas da educação básica do país. Então, aqui a gente também tem um quantitativo de professores que atendem a esses alunos matriculados. Havia 162 mil diretores, o que dá menos de um diretor por escola. Isso significa que nós temos aí a necessidade de investir na direção escolar, e esse gap aí, né, justamente esse ponto pode ser trabalhado por um direcionamento do governo buscando, né, suprir a falta de escolas, a falta, né, nessas escolas de diretores na posição. E as taxas de aprovação dos alunos começaram a voltar ao patamar da pré-pandemia. Então, teve uma diferenciação durante a pandemia. Então, as taxas de 21, já que o censo foi coletado em 22, caíram em todas as etapas em relação a 20. Então, as taxas de aprovação caíram de 98 para 97, 97 para 95 e de 95 para 90. Então, aí nós temos, então, uma regularização que começa a acontecer, recuperando as taxas que eram notadas antes da pandemia. A pandemia, ela teve um movimento muito grande, né? Na formação desses alunos, e muitos alunos tiveram uma enorme dificuldade no processo pandêmico, mas o comportamento foi esse, né? É bem visível que as taxas confrontadas de 21 e de 20, ou seja, essas que saíram em 22 e essas que saíram em 21, mostra esse decréscimo de aprovação. Na educação, e depois, né, o que vai acontecer é que vai ter uma estabilização que retorna, que vai retomar, né, a taxa pré-pandemia. Sobre a educação infantil, apesar de não ser obrigatória a matrícula nessa faixa etária, 36% das crianças até 3 anos frequentavam a escola no ano passado. Então, não é obrigatória, mas a gente tem um contingente de 36% e nós temos o objetivo de cumprir 50% desse público em 24, dentro da sala de aula. Havia 74 mil creches em funcionamento no país. E esse número deve crescer, o objetivo é que ele cresça. 33% dos alunos de creche estavam matriculados na rede privada. 33% na rede privada e 50% em instituições conveniadas. O poder público financia e a escola gerencia e traz essas crianças, né? Matriculam essas crianças em suas dependências. Houve um aumento expressivo nas matrículas da educação especial, e isso daqui é um dado dos mais interessantes. Nós estamos recebendo cada vez mais crianças da educação especial nas escolas regulares. Esse é o objetivo, fazer a inclusão educacional cada vez mais no nosso país. E você pode notar que entre 21 e 22 o aumento foi muito grande. Isso é ótimo, gente. Isso é uma ótima notícia. Médio. Eu falei que foi muito grande, mas não falei o número. Vamos voltar lá? Então, foi de 107 mil a 174 mil. Então, vocês podem notar que é mais de 50%. É um aumento de um incremento aí de quase, na verdade, 70%. Ensino médio no censo escolar 2022. Houve um aumento nas matrículas do ensino médio, tá? Foram de 7.700 em 21, em 22 subiram para 7.866. Ótimo, né, gente?
92,2% da população frequentou a escola no ano passado, da população entre 15 e 17 anos, ou seja, os jovens estão indo para a escola, mas precisamos chegar à totalidade. 81,9% dos alunos do ensino médio estudavam no turno diurno, que engloba justamente manhã ou tarde, e 20% dos estudantes da rede pública estavam matriculados em tempo integral, certo? Então, 20,4% estava em tempo integral, e na rede privada esse percentual é menor, então de 9,1%. Em 22 eram respectivamente 16 e 7. Então, nos dois cenários houve um incremento da escola de tempo integral. Isso aproxima a nossa realidade para os objetivos de uma educação integral, percebe? Então, isso é muito importante que seja registrado. Outros dados foram 14 matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, redes federal, estadual, municipal e privada. Finais dos estudantes matriculados em tempo integral representavam 3,7%. No ano anterior era 9,9%. Então, vejam bem, os estudantes estão nessa faixa específica dos anos finais do ensino fundamental, eles estão indo mais para o tempo integral, que é o objetivo da educação hoje, investir na escola de tempo integral. 11,4% dos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental estudavam em tempo integral. Em 21, eram 9,3%. Então, subiu de 9,3% para 11,4%. E assim, a gente está falando dos anos iniciais do fundamental. Percebe como que está muito interessante, né, esse incremento, e ele precisa ser maior, viu? Estamos num processo de ascensão, né? De uma direção no sentido de aumentar essas matrículas de tempo integral. Houve queda nas matrículas do EJA, foram de 2.962.000 para foram, né? E antes eram 2.774.000. Então houve eram mais, né, em 21, 2.900, e caiu para 2.722. Aqui a gente tem um decréscimo, então está caindo as matrículas do EJA, e nós precisamos refletir com outros dados. Será que essas pessoas, os adultos, estão mais alfabetizados? As pessoas estão permanecendo na escola, por isso não precisam se matricular no EJA, ou seja, a distorção idade-série está sendo superada e combatida efetivamente no Brasil. São dados a serem relacionados, pensados, né, por todos nós. Houve um aumento nas matrículas da educação profissional. Elas subiram de 1.892 em 21 para 2.152, eu vou falar de modo aproximado, né? E no ano de 22. Então, de 21 para 22, a gente teve um aumento substancial. E isso é muito interessante também, por quê? Porque aqui nós temos os alunos que ficam na escola, eles vão no período, geralmente fazem a educação profissional no período complementar. Temos muitas escolas, tanto federais quanto estaduais, que desempenham essa função. Agora nós vamos para a parte de número 3, que é o que a PNAD de Educação revela. Então, falamos aí um pouco do censo escolar, e agora nós vamos enfatizar a PNAD. A PNAD de Educação, a sigla significa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Hoje nós temos a PNAD contínua. Sai muito na imprensa quando os dados são elaborados, são compilados, são demonstrados, são divulgados pelo IBGE. Enquanto o INEP faz o censo escolar, a PNAD contínua e especificamente a PNAD de Educação são feitas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que todo mundo conhece.
que faz o censo aí de todo o Brasil. E ele tem o objetivo de apurar as características gerais da população, incluindo dados como educação, trabalho, rendimento, habitação. Então, tem um compilado de coisas que são perguntadas, de dados que são levantados, e especificamente a PNAD de Educação vai investigar a situação de ensino dentro daquela realidade familiar e os impactos que isso tem, né? Qual é o nível de instrução, se a pessoa vai para a escola, em que série está, qual série foi finalizada, se tem internet disponível. E ela é realizada, então, dentro do contexto da PNAD contínua. A PNAD de Educação usa amostras de domicílios para representar a população. Então, dentro de um núcleo pequeno, esses dados, posteriormente, eles são relacionados ao país todo. E essas pessoas são entrevistadas dentro, né, considerando quem mora dentro da residência. E essas características educacionais são compiladas, então. A pesquisa tem como data de referência o segundo trimestre. Enquanto o censo escolar faz a primeira parte no primeiro semestre, logo no início do ano, e depois no segundo semestre, logo no fim do ano, a PNAD de Educação tem os seus dados coletados no período não coincide, é o segundo trimestre, não coincide com o censo, no segundo trimestre, anualmente, e divulga os dados, então, todos os anos, geralmente no primeiro semestre do ano seguinte. Passou o semestre e esses dados são conhecidos. E é a PNAD Educação, né? Explicando aí um pouco mais, desenvolvendo um pouco mais. A pesquisa tem abrangência nacional, é desenvolvida em todo o Brasil, seguindo a metodologia da amostragem e cobre todas as regiões. A PNAD de Educação é importante para conhecer a situação da educação no Brasil e subsidiar políticas públicas para o setor. Ou seja, é fundamental para o direcionamento de recursos, né, entre todos os estados da federação, inclusive para trabalhar com dados como a cidade tem internet, a família tem internet, é importante, eventualmente, você fazer um investimento em bibliotecas, então tudo isso pode ser refletido também na PNAD de Educação. Mais da metade da população brasileira acima de 25 anos, isso daqui é um dado que já vem da pesquisa do IBGE, né, da PNAD Educação, e que foi publicada pelo Jornal Nacional no dia 7 de junho de 2023. Na verdade, foi veiculada pelo Jornal Nacional. Se vocês puderem, então, procurem essa matéria. É muito interessante, tá? Inclusive, traz dados objetivos, mostra de uma forma muito didática, para que a população entenda quais são os principais dados ali lançados. Então, mais da metade da população, acima de 25 anos, terminou a educação básica, ou seja, concluiu o ensino médio. Isso é excelente. Mais da metade da população, acima de 25 anos, completou essa fase, a fase da educação básica. O analfabetismo caiu de 6,1 para 5,6. Então, a nossa população está mais alfabetizada. Olha que maravilha. Entretanto, entre os brasileiros pretos e pardos, 7,4 são analfabetos, mais que o dobro da população branca. Então, isso é uma tristeza imensa que a gente pode argumentar sobre a importância de conhecer o conceito de racismo estrutural, como que essa população acaba sendo marginalizada em todos os sentidos, e isso reflete na escola também, no rendimento escolar, na evasão escolar, e a população analfabeta é muito maior nesse segmento do que na população branca, é mais que o dobro da população branca.
7 em cada 10 jovens que não completaram o ensino médio são pretos de tarde, ou seja, 50% da população. Mais uma vez, tomando a representatividade dessa população, isso mostra claramente que eles sofrem muito mais do que os brancos dentro dessa realidade e não conseguem terminar com o mesmo desempenho, né, em termos de finalização da série do ano, do que a população branca. E isso é sintoma do abandono escolar que atinge essa população. Eles saem da escola, evasão escolar, e é difícil para eles voltarem, né? Acaba ficando muito difícil, porque você tem a distorção ano série, você tem problemas como dificuldades de aprendizagem que não foram estudadas, que não foram laudadas, que não foram diagnosticadas. Então, essa população acaba sendo realmente colocada numa situação em que precisam ser olhados com mais atenção. E o Bolsa Família certamente consegue chegar a essas famílias e dar um suporte importante para que a criança permaneça na escola, para que o adolescente permaneça na escola. Avançando um pouco mais, agora nós vamos ao papel do gestor escolar. O gestor escolar é fundamental nesse processo. Ele lança os dados da pesquisa voltada, né, para conhecer a realidade da escola, que é a do centro escolar. Ele lança esses dados, depois esses dados eles são estudados calmamente, então as pessoas conseguem identificar demandas, desafios, onde vai investir, o que se deve fazer, o que se deve pleitear, o que se deve buscar, né, junto ao governo federal, municipal, estadual e por aí vai. Observem sempre que do lado nós temos a referência. Então, os dados podem ser empregados pelos gestores para conhecer a situação da escola, da educação na escola, da rede e da educação no município, comparando com os dados nacionais, regionais e nacionais. Então, regionais, estaduais, nacionais. O que acontece, gente? Como você consegue observar e consegue selecionar aquilo que você pretende olhar, então é possível que o gestor tenha uma clareza sobre as posições da sua escola, então, em termos de vários dados que são compilados. Ele pode identificar as principais demandas, os principais desafios e as principais potencialidades da sua escola. E o perfil dos alunos, dos professores, da infraestrutura, etc., são objetos de análise. Então, alunos, professores, infraestrutura, tudo isso daí é olhado com muita atenção. Planejar e implementar ações pedagógicas, administrativas e financeiras. O gestor a todo momento precisa tomar decisões. Aquilo que deve ser arrumado, aquilo que deve ser comprado, se eu devo investir numa sala multimídia, se eu devo investir numa biblioteca, se eu devo investir em tecnologia. E tudo isso no sentido, ele vem para aumentar a qualidade da educação oferecida no seu ambiente escolar. E isso também deve se refletir em outros aspectos, como o preparo do docente. O docente que trabalha na minha escola está preparado? Ele precisa de formação contínua? Sim, ele precisa de formação contínua, ele precisa de formação sempre. E como que eu faço isso, né? Como que eu articulo isso? Também deve-se buscar uma gestão democrática, uma gestão que seja articulada pelos membros da escola. Então, tanto os profissionais da escola quanto os alunos, as famílias, a sociedade, todos ali precisam ter as suas ideias, né, as suas demandas sendo comunicadas, faladas, compreendidas e todos ali buscando alternativas que sejam interessantes para todos. Aqui, gente, eu trouxe uma tabela para que a gente consiga pensar. Bom, essa tabela eu baixei, né, eu selecionei os campos que eu gostaria de observar. Eu escolhi um aspecto geral que todos podem refletir sobre, enfim, sobre os quais, né, dados sobre os quais todos podem refletir, e
podem se localizar aqui dentro, né, desse compilado de informações, independentemente da região onde está. Então, é um dado nacional e ele observa aqui as matrículas totais, as matrículas urbanas, as matrículas rurais, separa por regiões, macro-regiões do Brasil, temos Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, e temos também as redes federal, estadual, municipal, privado. Então, nós temos observem todas essas clivagens que nos possibilitam confrontar e imaginar cada um desses dados, né? Como que a gente poderia articulá-los. Isso daqui, se vocês quiserem fazer a mesma coisa junto com a gente, você tem a oportunidade de ouvir, tá ouvindo aqui a nossa aula e tem um acesso ao computador, procure esse site do INEP Data, Estatísticas do Censo Escolar, ano de 22, tá? E aí vocês vão ver que no Brasil as matrículas hoje correspondem a 47.382.000. Eu vou parar aí, tá? Vou falar de modo aproximado, mas sabendo que também nós temos a unidade, a dezena, a centena preenchidas, porque os dados são muito precisos, né? Não são dados aproximados, são dados precisos. E o total rural é de 5.346.000. E esses dados, eles se distribuem de modo diferente a depender da região, eles se distribuem de modo diferente a depender também da zona rural e da zona urbana. Então, a depender do cruzamento, o resultado é completamente diferente. Você vai mudando as colunas, né? Você vê a coluna horizontal e a coluna vertical. E assinala vertical, horizontal, vertical, horizontal. Centro-Oeste, nós temos aí 3.642.000 de matrículas totais. É a região com o menor número de matriculados. E vejam só, 3.408.000 nas cidades e 234.000 na área urbana. Então, observar como que é bem diferente essa distribuição. E você olha aqui a parte federal, né? As instituições federais, as estaduais, as municipais e as privadas. A presença da estadual é maior, certo? Dentro do Centro-Oeste. E se você observar, as escolas rurais estão em número maior as gerenciadas pelo município. Vendo como o número muda um pouquinho, né? Então, são perspectivas diferentes que são reveladas pelos gráficos. Aqui no Nordeste, nós temos a segunda região com a maior quantidade de matriculados, com 3.767.000. A primeira é o Sudeste, a gente chega lá. Aí nós vemos o total urbano com 10.817.000 pessoas e o total rural de 2.950.000. 2.950.000 pessoas. Certo? Percebem como é bem interessante esse dado aqui? Observem que o total rural do Nordeste é muito grande. Se você comparar com as demais regiões, é a região brasileira com maior quantidade de alunos, na área rural. E a participação das escolas, né, na área rural é muito maior nos municípios, né? Então, os municípios gerenciam essas escolas, a maior parte dessas escolas no Nordeste. Aí nós vamos aqui. Voltamos, aí a gente tem a população urbana, né, 10 milhões, e o maior número estão na rede municipal no Nordeste.
Então, há uma inversão aqui em relação ao Centro-Oeste. Enquanto a presença de escolas estaduais é maior do que municipais no Centro-Oeste, o Nordeste é o contrário. As municipais têm o maior número. Bom, seguindo adiante, aí vocês podem, né, depender do interesse, observar o peso das privadas, como que as privadas se comportam, né, em cada um desses estados. E vejam também uma coisa interessantíssima, na área rural, o número de privadas geralmente é um número pequeno, né? Acaba sendo um número bem menor. Norte, passamos para o norte. O norte não é o maior número de matriculados, né? É o segundo menor, não é, desculpa, o menor número, é na verdade o segundo menor número, de 4.812.000 matriculados. O total urbano é de 3.639.000 e o total rural é de 1.773.000. Se vocês proporcionalmente, em termos absolutos, nós temos aí no Nordeste cerca de uns 20 e por cento, né, de pessoas matriculadas na área rural, enquanto que no Norte nós temos 1.773.000. Se vocês observarem, é um número bastante grande e proporcionalmente é maior do que o Nordeste. Então, há muitas crianças e adolescentes nas áreas rurais que precisam ser atendidas. E o peso das instituições para atender esses alunos é bem maior nos segmentos municipais, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, os municípios gerenciam essas escolas, administram essas escolas. Depois nós temos o Sudeste, que é uma especificidade bem diferente. É o maior número de matriculados. No Sudeste nós temos 18.717.000 alunos, sendo 18.106.000 da área urbana e sendo 610 da área rural. Então, é bem diferente da realidade da região norte e da região nordeste, sobretudo dessas duas. Por quê? Porque a parcela da área rural é menor, né? Eu estou falando de proporção, estou falando de percentual. A gente observando aqui, a gente consegue inferir. Se você quiser ver com precisão, é calcular para chegar ao número exato. Isso aqui, ó, é interessante para fazer uma publicação analisando esses dados. E aí, o que nós temos? Qual é o peso das redes de ensino federal, estadual, municipal e privado? No Sudeste, nós temos muitas escolas privadas também, a maior quantidade de escolas privadas está aqui no Sudeste, né? Eu sou da região Sudeste e nós temos um peso maior, né, da rede municipal, enquanto que na área rural acontece o mesmo processo. Nós temos um peso muito grande da rede municipal. Mas, se você observar a proporção, a rede municipal é bem maior do que a rede estadual na zona rural, né? As escolas dos municípios em todas as regiões desempenham um papel fundamental em atender a população da área rural. E na região sul, nós temos 6.441.000 de pessoas matriculadas, né? E temos 6.064.000 das áreas urbanas e 377 das áreas rurais. A gente tem um grande número de pessoas na área rural, né? E do país. E se vocês observarem, mais uma vez, o peso das escolas municipais é grande nesse processo, tá bom? Vocês podem selecionar aqui em cima nessas categorias, tem várias possibilidades, né? Eu selecionei matrículas, mas tem muitas outras. E depois
eu selecionei a categoria localização, porque eu queria analisar as regiões, e dependência administrativa, porque eu queria analisar a participação das escolas federais, estaduais, municipais e privadas. Dados podem ser usados. Esses dados normalmente são usados pelos gestores para que eles possam prestar contas à população, né? À sociedade, às famílias e aos próprios funcionários da escola. Então, isso ajuda a monitorar e tomar os resultados e os impactos das ações realizadas, verificando se os objetivos e as metas foram alcançados. Então, eu consegui cumprir aquilo que eu queria antes, né, aquilo que foi planejado para o meu ano letivo. Houve avanços, houve retrocessos, quais são os indicadores educacionais que precisam ser melhorados, quais são os satisfatórios. Houve melhora na desigualdade? A desigualdade, inclusive, ela é patente, né? A gente falou também da desigualdade, da clivagem étnica, que é algo muito triste que acontece no país todo. E o gestor também pode analisar. O gestor analisa e observa todos esses dados. Planejar e implementar políticas públicas para o setor. E isso daqui também é fundamental, porque isso implica que o estudante, que o familiar, ele vai ter acesso àquela escola, é uma escola de qualidade, é uma escola que tem recursos, né, que prepara os seus alunos para fazerem o Enem, né, que colabora nesse processo, o SISU, o ProUni, o FIES. Se você tem dados precisos sobre a população que é atendida em determinadas regiões, você pode trabalhar de forma bem direcionada, levando essa informação para os seus alunos, trazendo programas também, sempre que possível, para a escola, e isso vai tornar essa escola mais interessante para todos, mais interessante para o aluno, mais interessante para a família e para a comunidade. E aqui nós chegamos às considerações finais. Eu recomendo que vocês olhem sempre, todos os anos, esse censo escolar e a PNAD de educação. Se você se interessa pela área educacional, são ótimas metodologias, muito claras, muito objetivas, fáceis de ser interpretadas. E elas, lembrando, utilizam metodologias complementares, elas não estudam o mesmo aspecto, né? E aí elas vão coletar dados sobre a educação básica e permitem desenvolver o setor educacional nos diversos níveis, tanto público quanto privado. Então, o setor educacional ganha mais quando você tem aí a oportunidade de pesquisas contínuas, sem interrupção. E você pode analisar séries maiores e ver se efetivamente os recursos estão sendo bem aplicados, se as ações estão rendendo frutos, etc. Cidadão também, né? Falei, né? Se você trabalha, se você se interessa por educação, mas como cidadão, você certamente conhece muitas pessoas que são verdadeiramente impactadas com a educação, às vezes na sua própria casa, filhos, etc. Vamos pensar o seguinte, como cidadão, procurem essa informação. Né? Se você é pai, se você é mãe, você pode também participar das reuniões escolares e ajudar a interpretar esses dados e pedir aos gestores para fazerem, né, investimentos que são demandados pela população. E todos esses dados, eles possibilitam conhecer e reconhecer essa realidade educacional, identificar as demandas e potencialidades, planejar e implementar políticas públicas, monitorar e avaliar os resultados e prestar contas à sociedade. Aqui, lembram-se, quando a gente falou de educação integral, quando a gente falou de democracia na escola, gestão democrática, tudo isso é beneficiado pelo fato de que nós precisamos de dados que
que são oferecidos com transparência. Se houver transparência, eu não tenho como analisar esses dados, né? Se não houver imparcialidade, eu posso favorecer uma escola em detrimento da outra. Agora, se você tem tudo isso muito bem colocado, as escolas podem pleitear, cada uma, né, dentro da sua realidade, aquilo que pode transformar a sua realidade e atender a demanda de todos, a demanda inclusive da comunidade, da família e das crianças e dos adolescentes. Ou mesmo, né, dos jovens e adultos, para quem frequenta o EJA. Então, aqui a gente está falando da realidade, não é teórico, né? E tudo isso tem impacto também no aprendizado, obviamente, nos processos educacionais que são selecionados, etc. Ainda oferecem dados com transparência, que podem ser acompanhados pela sociedade. Então, essa transparência ela vai reverberar em todos os níveis. E os próprios meios de... a própria imprensa, assim que os dados são liberados, a imprensa também vai lá, tenta coletar esses dados e fazer os confrontos, né, para compreender essas dinâmicas da educação dentro das famílias, dentro das escolas e dentro da sociedade. E tudo isso é fundamental para cumprir o objetivo, então, dessa convivência democrática, dessa gestão democrática, de que todos colaborem de uma maneira responsável, né? As discussões elas precisam compreender, né, aquilo que se espera, né, da melhora, que isso se reflita na vida do estudante, na aprendizagem, para que ele aprenda, né, competências e habilidades que são demandadas no novo milênio e para além das chamadas, né, competências cognitivas. A gente está falando das competências em sentido amplo, né, inclusive socioemocionais. E as escolas, os estudantes, a comunidade todos precisam estar juntos e também ouvir os alunos para saber deles o que é interessante para você, o que você quer trazer para a sua escola. Você quer trazer um festival? Você quer preparar um festival? Vamos fazer isso? Você gostaria de aulas no turno extra? O que é possível a escola implementar? Vamos fazer uma cinemateca? A gente pode separar, né, com periodicidade, a sala de vídeo e assistir, depois fazer discussões. Então, esses projetos inovadores, eles nascem com muito mais força quando toda a comunidade escolar está unida. E isso é o papel do cidadão. O cidadão precisa participar das escolhas que são feitas também no ambiente escolar, certo? Então, gente, aprendam a ir lá, a abrir esses documentos, observar quando vocês se depararem com esses dados publicados no jornal, observar o que sai na televisão também, né? Observar o que é dito na TV, o que é dito no jornal, o que é dito em podcasts, né? Inclusive hoje a gente também tem os podcasts que são muito ouvidos, podcasts seríssimos. E, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pensado aí e se interessado em procurar os resultados dessas pesquisas. E eu gostaria de reforçar que nós teremos atividades avaliativas no ambiente virtual de aprendizagem. É o momento de vocês estudarem, anotarem, refletirem, pensarem, articularem, conversar com seus colegas. E depois, né, no momento oportuno, procure responder. Observe se você teve dificuldade em algum ponto, se precisa retomar esse ponto para se sair melhor, ou se está tudo bem, né? Essa atividade diária, né? O estudo é uma atividade diária. Essa atividade é muito importante para a sua formação. E para que você, na posição de alguém que estará intermediando o poder público e as famílias e a comunidade, se você assumir posições desse tipo, você vai estar muito bem informado, inclusive para orientar essas famílias, orientar naquilo que elas precisam. As famílias tendo contato com você,
e você mesmo tem da sua família, é importante saber onde buscar o quê. Então, desde o encaminhamento, por exemplo, para um profissional que possa tratar dificuldades de aprendizagem, né? Você pode saber que isso existe. Se a pessoa comenta algo com você, você já sabe do que se trata. Obviamente, isso pode não ser da sua alçada e você nem deve comentar nada que não seja da sua alçada, mas você sabe do que se trata. Então, essa formação ampla é essencial para que o cidadão se sinta acolhido. Às vezes, apenas ouvir já é esse processo de acolhimento. Sobretudo quando a gente lida, por exemplo, com a população que foi alijada historicamente do processo civilizatório, chamado civilizatório, que é muito complicado, né? É um conceito, inclusive, muito debatido, que é o civilização, o que não é, né? O que nós precisamos correr, buscar atrás para ter uma sociedade democrática, justa, inclusiva. Então, essa escutativa é fundamental para aquela pessoa que vai estar trabalhando com a população. E é importante saber como a educação funciona, né? É muito importante perceber e confiar no trabalho dos gestores, saber que tudo é pensado com muito cuidado, então nada escolhido, né, sem uma justificativa. E, por fim, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que estudem e espero, então, que vocês façam um ótimo aproveitamento aí dessas reflexões que nós lançamos. Eu deixo aqui meu muito obrigada e agradeço muito pela atenção e logo a gente se encontra novamente para a aula de número 7. Tchau, tchau!